Com a proteção divina do por aberto sessão ordinária da primeira turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado desta data. Saúde, eminentes pares, dos procuradores, advogados presentes. Está sendo retirado de pauta o 2, agravo regimental, em face de que deixamos de ser competente e a competência passou a ser a segunda turma de Câmara Civil reunida. Eu adio também o Rui Sérgio Durante, é um da pauta, adiada a conclusão por falta de quórum. Está faltando a desembargadora Nilza pediu visto. Aguardo eu, desembargadora Clarice e desembargadora Cleci. Não há como convocar mais ninguém, porque se trata de continuação de julgamento e desembargadora Cleci encontra-se ausente. Esse aqui... Ele pediu preferência no 6 e 7, desembargador Sebastião. Desembargador Sebastião, 6 e 7, Vossa Excelência não vai julgar hoje? Não, eu recebi Senhor presidente, eu tenho um entendimento, e tenho sustentado isso há algum tempo, sobre a decadência da rescisória, mas o advogado tem, eu não digo insistentemente, mas tem perseverado no argumento em contrário. E ontem eu recebi um memorial que suscitou em meu espírito a necessidade de uma reanálise. Só por isso que eu peço o adiamento. Então, e adio o outro porque diz respeito à mesma situação. Então estão adiados a pedido do relator o 6 e o 7 da pauta. Embargante Jair Pessini, embargado Roberto Zampieri. No outro, embargante Roberto Zampieri, embargado Jair Pessini. O que mais nós adiamos? Não, só tem os dois. Esse daí tem preferência de desembargadora, só preferência, embargo de declaração de ambas as partes pediram preferência. Tá. Nós vamos julgar, doutor Márcio Aparecido Guedes, Vossa Excelência vai julgar mais 2 processos conosco aí. Sim, sem problema. Mais 2, Para mim será uma ante honra. a ausência da desembargadora Clarice. Então, há um pedido de preferência de ambos os lados. O embargo de declaração é 8 da pauta. Embargante Agropecuária Leite, o embargado José Carlos Sassa. Relatora, eminente desembargadora Maria Helena Povas, a quem concedo a palavra. Desembargador João está sugerindo, presidente, que leia só o resumo, mas em homenagem às partes aqui presentes, eu vou ler. O voto. Tá. Trata-se de embargo de declaração oposto por Agropecuária Leite às folhas contra o acordo proferido por esta Câmara no recurso de embargos infringentes número tal, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo o voto vencedor proferido pelo desembargador Orlando de Almeida Perry no RAC número 6497/2012. Em oportunidade anterior, a mesma embargante opôs os aclaratórios de folhas, que foi rejeitado por unanimidade as folhas 4516 e 4523, declarando a inexistência de vícios relacionados à não observância do artigo 96, parágrafo 16, do regimento interno deste egrégio tribunal e da ausência de análise das provas trazidas pelo embargante, bem como a existência de contradição no voto do desembargador Sebastião Barbosa de Faria, objetivando sanar vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Nestes novos embargos de declaração, aduz que o acordo deve ser modificado, apontando que existe omissão, uma vez que o julgado não levou em consideração a escritura pública de declaração prestada pelo senhor Valdinei Aparecido da Silva, as folhas 4160 e 4161. 2. O laudo de vistoria do INCRA traz evidências da posse do embargante. 3. A existência de cerca divisória presume a propriedade de ambos os lindeiros. 4. Não houve pronunciamento sobre a inspeção judicial realizada no desenrolar do recurso. As folhas 4571 e 4586, embargante demonstra seu inconformismo com o acordo proferido nos autos,
mas sem apontar quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, postulando pelo pré-questionamento das matérias. A parte embargada apresentou contrarrazões, postulando pelo desprovimento dos aclaratórios e a condenação da embargante por litigância de má-fé ante o nítido caráter protelatório do recurso. É o relato dos fatos. Voto. A embargante apresenta novos embargos de declaração, arguindo que existe omissão no acordo proferido às folhas 4188 e 4234. Inicialmente afirma que o julgado não levou em consideração a escritura pública prestada por seu Valdinei Aparecido da Silva. Entretanto, analisando o voto dos embargos de declaração 9.194/2017, especificamente as folhas 4520 e 4520 versos, verifico que a matéria já foi tratada, razão pela qual reproduzo aqui o que foi lá exposto, aspas. Assim, em que pese não existir análise específica da escritura pública de folhas 4160 e 4161, esta não é capaz de modificar o acordo atacado, ainda mais quando existem diversas provas testemunhais, periciais e documentais em que o deciso se baseou para negar provimento ao recurso, não sendo causa de nulidade ou de omissão a ser sanada conforme arresto. Ressalta-se que os fatos narrados na aludida escritura pública também foram relatados sob a ótica do senhor Moacir, representante da Leito, no voto do desembargador Adilson Polegato de Freitas, 4195 folhas, que restou vencido, não havendo qualquer fato novo a ser considerado. Portanto, estando devidamente fundamentado o acordo, em relação às provas apresentadas nos autos, não há omissão a ser sanada, ainda mais quando constatado que todos os pedidos foram devidamente resolvidos, mesmo que por fundamentos diversos. Fecho aspas, o que está aposto nos embargos anteriores. Ou seja, não há omissão a ser sanada neste tópico. Já em relação ao suposto vício decorrente da análise do laudo de vistoria do INCRA, que traria evidências da posse do embargante, novamente a razão não assiste ao mesmo, uma vez que tal documento foi devidamente considerado na aprovação do acordo. Vejamos, inclusive no julgamento do recurso 9.194, houve expressa manifestação sobre o laudo do INCRA, novamente mencionando nesses embargos, conforme se observa da leitura da folha 4519 verbos, aspas. O mencionado voto do doutor Adilson Polegato de Freitas restou consignado no acordo conforme folhas 4193 e 4196, demonstrando a análise de diversas provas, mencionando testemunhas, fotos e o relatório técnico do INCRA, que o levaram a dar provimento aos embargos infringentes, mas tal posicionamento restou vencido. Fecho aspas. Continuo eu. E mais, em relação ao suposto documento novos relacionados ao INCRA, que foram acostados já em sede de embargos de declaração, esta relatora manifestou-se expressamente, ressaltando que não se tratavam de documentos novos, razão pela qual não há que falar-se em nova análise, conforme exposto no artigo das folhas 4522 e 4522 verso, que ora transcrevo, aspas. Em continuação, acostou o documento 4, que se refere ao processo administrativo junto ao INCRA, folhas 4366 e 4480, com data de 10 de 1994, mas com requerimentos anteriores pelos menos desde 1987, folha 4374, não há que se falar, portanto, em fato novo ou superveniente. Fecho aspas. O ilustre desembargador Adilson Polegato Freitas consignou no acordo, conforme folhas 4193, 4196, a análise de diversas provas, mencionando testemunhas, fotos e o relatório técnico do INCRA, que o levaram a dar provimento aos embargos infringentes, mas tal posicionamento restou vencido, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Ou seja, não há omissão em relação aos documentos relacionados ao INCRA, uma vez que foram observados na confecção do acordo. Fato este já elucidado quando o julgamento da recurso de embargos de 9.194/2017. Sobre a alegada omissão em relação à tese de que a existência de cerca divisória presume a propriedade de ambos os lindeiros, e não existe qualquer vício também a ser corrigido. Analisando ao longo do acordo de folhas 4188 e 4234, por diversas vezes foi mencionado o fato da existência da cerca divisória, sendo tal prova considerada para constatar a inexistência por parte da embargante dos requisitos do artigo 927 do CPC de 73, razão pela qual a recorrente restou vencida nos autos.
Por fim, aduz a embargante que existe omissão, uma vez que não houve pronunciamento sobre a inspeção judicial realizada durante o julgamento dos embargos infringentes 145 e 159 de 2012. Entretanto, analisando o acordo embargado, verificam que em diversas oportunidades, componentes da Câmara Estruturadora mencionaram a inspeção judicial, conforme trechos que passo a citar. Por exemplo, aspas, outro sim determina que sejam extraídas cópias da inspeção judicial na íntegra, realizada pelo juízo de Nova Mutum, e encaminhados aos componentes de julgamento do recurso de embargos infringentes 145 159 de 2012. Fecha aspas. Foi da minha lavra esta determinação. 2. Conforme consta do caderno processual, o julgamento do vertente recurso foi convertido em diligência, ocasião em que os autos foram retirados de pauta, a fim de que fosse realizada inspeção judicial no imóvel litigioso pelo juízo de origem, com a finalidade de aclarar se as matrículas constantes nos autos referem-se às mesmas do imóvel litigioso, bem como se trata-se de área de reserva legal. A diligência foi cumprida pela juíza singular e os autos enviados para esse sodalício no intuito de dar continuidade ao julgamento. Pois bem, de acordo com a conclusão lançada na inspeção judicial, de folhas 3729 e 3745, vê-se que as matrículas constantes nos autos referem-se ao imóvel litigioso, bem como se trata de área de reserva permanente. Assim, e não obstante a realização da diligência, não vejo motivo para mudar o posicionamento já proferido anteriormente, já que apenas ratificou informações que já haviam sido consideradas no meu voto, qual seja, de que a área em conflito refere-se à reserva de preservação ambiental, de modo que a posse deve ser analisada pela única benfeitoria construída antes do litígio, qual seja a cerca que faz divisa entre a área litigiosa e a fazenda Iguarapé Grande. Este trecho faz parte do voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva. Aspas, novamente cito a desembargadora. Iniciando o julgamento do recurso, foi determinada pela turma a conversão do julgamento em diligência para a realização da inspeção judicial a ser concluída pelo juízo singular. Realizado o ato com a presença da embargante e dos embargados, bem como de seus assistentes técnicos, e após manifestações das partes acerca da inspeção judicial, a conclusão dos trabalhos foi enviada a esta egrégia corte para a continuidade do julgamento, ocasião em que o recurso restou desprovido por maioria de votos. Todavia, no âmbito dos subsequentes aclaratórios interpostos pelos embargantes, suscitei questão de ordem diante da ausência desta relatora na sessão que deu continuidade ao julgamento supra, a qual foi acolhida à unanimidade pela turma para determinar a anulação de todos os atos desses embargos infringentes 145 e 159 de 2012 após o retorno da diligência. Pois bem, a despeito de novos elementos de informação trazida aos autos, entendo por bem manter o meu posicionamento previamente exposto. Fecha aspas, isto faz parte do meu voto e está nas folhas 4232 e 4232 verso. Prossigo eu neste julgamento. Ou seja, inexiste omissão em relação ao resultado da inspeção judicial realizada nos autos, sendo que os desembargadores que atuaram no acordo tiveram acesso ao resultado da diligência mencionando em seus votos, como assim exposto às relações do seu convencimento. Não pode agora novamente postular por nova interpretação das provas, fatos e fundamentos expostos nos autos, tratando-se de mera rediscussão na matéria que é vedado expressamente pelo ordenamento jurídico conforme julgado abaixo. Eu transcrevo aqui, peço vênia para não fazer, vou ler só um trecho. Os aclaratórios não se prestam a manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado. Esse é um julgado da lavra do ministro Moura Ribeiro, do STJ da terceira turma. Também trago mais outro desta corte e da lavra do desembargador João Ferreira Filho, no mesmo sentido. E outra ainda também desta Corte de Justiça do desembargador Guiomar Doro Borges, nessa linha de raciocínio. Prossigo eu. Dessa forma, não persiste qualquer omissão e inexistindo qualquer afronta ao artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Sobre o pré-questionamento em relação à análise específica de cada um dos dispositivos legais elencados, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida, para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores
basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que se baseiam, assim como ocorreu na espécie. E mais, cabe à parte pré-questionar a matéria e não ao juízo. Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na forma clara, na oportunidade do acordo, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores. O que se constata pela interposição do presente recurso, com nítido caráter de rediscussão da matéria, é que a embargante pretende protelar o desfecho da lide, buscando tumultuar o andamento processual com o intuito de não desocupar a área de discussão, aviando os mesmos argumentos que já foram claramente decididos no acordo e nos embargos de declaração anteriores. Assim, aplico-lhe a multa contida no artigo 1026, parágrafo 2º do CPC, no importe de 1% sobre o valor da causa. E transcrevo um julgado nesse sentido da lavra desembargadora Clarice Caldino. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração quando a ausência de registros enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, deve ser aplicada a multa do artigo 1026, parágrafo 2º do atual CPC. Neste caso, os declaratórios têm o fim único de tentar rediscutir matéria já decidida para reformar o julgado proferido no recurso de apelação. Com essas considerações, conheço o recurso e nego-lhe provimento ante a inexistência de omissão no acordo e o nítido caráter protelatório, aplicando ao embargante a multa no importe de 1% sobre o valor da causa nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. Como voto, senhor? Doutor Márcio Aparecido Guedes, desembargador João Ferreira. De acordo com o relator. Barbosa de Faria. De acordo, Excelência. Eu também estou de acordo. Então, rejeitado por unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Ação rescisória NC Imóveis Limitada e José Ricardo Vieira, da relatoria da desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, a quem concedo a palavra. Egrégia turma, trata-se de ação rescisória proposta por NC Imóveis Limitada em face de José Ricardo Vieira, na qual requer a rescisão da decisão proferida nos autos código 440.861 da ação mandamental convertida em cumprimento de sentença pela meritíssima juíza da Terceira Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, mantida pelo acórdão proferido pela 5ª Câmara Civil deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de agravo de instrumento 54.856 de 2013, transitado em julgado em 25 de novembro de 2013, que, abre aspas, não comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não há que se falar em revogação da multa, nem tampouco a sua redução, tendo em vista que o valor é razoável, fecha aspas. Aduz a autora em sua exordial que o requerido propôs ação mandamental, objetivando obter ordem judicial para, no caso, determinar que ela emitisse imediatamente os boletos para o pagamento das parcelas 94 a 84, referentes a contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, cuja sentença foi pela procedência do pedido, que, em cumprimento à ordem judicial, apresentou o boleto dos 2 últimos meses do contrato, requerendo prazo de 30 dias para a apresentação dos demais. Por demandar em cálculo complexo, porém, alternativamente informou que os boletos estariam disponíveis para retirada na sede da empresa para pagamento imediato pelo vencedor. Aduz ainda que, posteriormente, informou ao juízo a impossibilidade de emitir os boletos para pagamento futuro, pois os reajustes anuais do contrato eram baseados em índices que não podiam ser apurados. Porém, para tomar possível seu cumprimento, vislumbrou a possibilidade de pagamento das prestações para cálculo no ato do pagamento, requerendo ao juízo que fosse considerada cumprida a ordem, com a emissão dos boletos diretamente na sede da empresa, podendo os descontos serem calculados no ato do pagamento, conforme interesse do exequente em antecipar as parcelas, que, porém, diante da manifestação do exequente requerendo a penhora dos ativos da empresa e a aplicação da multa diária de R$ 500, posteriormente majorada de ofício para R$ 1.000, ela retirou o pedido de cumprimento da obrigação judicial para que o juiz considerasse cumprida a obrigação da sentença, bem como que o valor das trintes fosse convertido em uma parcela do contrato que foi indeferida.
Afirma, todavia, que o direito reconhecido judicialmente ao requerido, através da demanda mandamental convertida em execução da sentença, qual seja, de pagar as parcelas de forma antecipada, nunca foi negado pela empresa vencedora, inexistindo assim qualquer prejuízo ao mesmo. Expondo os fundamentos que entende pertinentes, requerem preliminar o sobrestamento da incidência da multa diária. No mérito, requer a procedência da ação para anular em juízo rescindente o referido acórdão e dar novo julgamento à causa para afastar em definitivo a exigibilidade das trintes frente à ação, à satisfação da tutela jurisdicional buscada, bem como para que seja considerada cumprida a sentença judicial de folhas 98/72. Transitado em julgado, declarando também extinta a ação mandamental convertida em execução de sentença, Código 440.861, em trâmite perante a terceira vara civil da comarca de Rondonópolis, diante da integral satisfação da tutela jurisdicional pelo exequente. As folhas 485 foi determinada a intimação do autor para comprovar a realização do depósito da multa de 5%, sob pena de indeferimento da inicial, o que fora cumprida as folhas 487/489. Contestação às folhas 507/520, na qual o requerido requer a improcedência da ação. Promovido incidente de impugnação ao valor da causa pelo requerido, fora determinada a readequação do valor da causa, as folhas 526/529, motivo pelo qual o autor complementou o depósito recursal de que trata o artigo 968, inciso 2 do CPC de 2015, bem como efetuou o pagamento da diferença do preparo. Adota a Procuradoria-Geral de Justiça as folhas 568/578, manifestou-se em parecer do ilustro Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, pelo deferimento dos pedidos rescindente e rescisório. Impugnação à contestação às folhas 584/600, às folhas 604, douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer. É o relatório. Ratifico o parecer escrito, senhor Ratificado o presidente. parecer escrito. Vou poupar novamente a leitura do relatório. Cinge-se a controvérsia sobre a incidência ou não da multa diária pelo cumprimento da obrigação. Pois bem, a rescisória está amparada no artigo 485, inciso 5, do CPC de 1973, cuja correspondência ao novo Código de Processo Civil está disposto no artigo 966, inciso 5, e no fundamento de que cumpriu a determinação do juízo, colocando à disposição do réu os boletos para pagamento. A ação rescisória é admissível como instrumento processual excepcional. O inciso 5 do artigo 485 do CPC, com correspondência ao artigo 966, inciso 5 do novo Código de Processo Civil, dispõe que ela somente está respaldada na hipótese de errônea interpretação de norma ou de preceito que conduza a uma fundamentação ou conclusão dissonante da realidade dos autos ou da lei. Ou seja, decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou aplicou incorretamente, exigindo-se que seja a violação de forma expressa visível. No caso, constata-se evidente flagrante ao artigo 461, parágrafo 5º do CPC de 73, merecendo o acolhimento do pedido do autor, conforme bem asseverou o membro do Ministério Público em seu parecer, o qual transcrevo para evitar a tautologia. Abre aspas. O autor argumenta que o referido acórdão, rescindendo, enquadrou-se no artigo 485, inciso 5 do CPC de 73, pois desprezou os preceitos dos artigos 412 do Código Civil e 461, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil. Mas vemos que a referida decisão rescindenda se relaciona apenas com um dos dispositivos citados. Na verdade, a postura adotada pelo douto juízo singular e preservada pelo referido acórdão em questão, refletiu desacato à letra do parágrafo 5º do artigo 461 do CPC de 73. O parágrafo 4º faz expressa referência ao parágrafo 3º, que trata de situação excepcional. Já o parágrafo 6º cuida da alteração do valor ou da periodicidade da multa. De acordo com o citado parágrafo 4º, para a efetivação da tutela específica, poderá o juiz de ofício ou a requerimento determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. Relevante salientar que um comando normativo positivo implica o contrário negativo. O agir que a norma legal vincula a certo pressuposto é vedado quanto ele não existe ou passa a faltar.
Bem se vê que o pressuposto da incidência do dispositivo processual transcrito era, e foi revogado, a necessidade de forçar a efetivação da tutela específica, no caso, o cumprimento pela autora da obrigação de receber os pagamentos antecipados pretendidos pelo réu. Este é o comando sentencial que realmente atendeu à pretensão de direito material que ele ajuizou. O transporte dos boletos para os autos era providência material preliminar ao cumprimento do dito comando. Ora, ao comunicar nos autos que em sua sede estava à disposição do réu para atender o comando sentencial, a autora eliminou a possibilidade de que atribuísse descumprimento do julgado. Com isso, ela acabou com o pressuposto da multa diária. A partir de então, o douto juiz singular passou a omitir a medida que a norma do preceito examinado lhe impunha, extinguir a pesada multa diária já tornada desnecessária. Flagrantemente ilegal, portanto, que o comando coercitivo tenha continuado a pesar sobre a autora. Tendo assumido tal ilegalidade, o venerável acordo questionado tornou-se rescindível. Impôs a ela um elevadíssimo débito sem causa. O desacerto jurídico do resultado do processo é extremamente incômodo, acionando-a na finalidade de compeli-la a receber pagamentos antecipados que não totalizavam R$12.000 de devedor. O réu foi transformado em credor da antiga credora por uma verdadeira fortuna, algo acima de R$500.000. Tanto que conseguiu penhorar-lhe 15 lotes urbanos. Tem um código aquele verdinho. Ou seja, pagou 1 e ficou com 16. De fato, a partir do momento que o autor coloca à disposição os boletos para pagamento pelo réu, inviável falar-se em descumprimento da obrigação e ensejo à multa diária, não sendo possível falar-se também em preclusão da matéria. Aí eu juntei aqui julgados da relatoria de Edir Maria Coutinho Bise, da terceira turma recursal, dos juizados especiais do Distrito Federal, julgado dia 15 de agosto de 2013, outro da relatoria de Marcelo Bandeira Pereira, julgado dia 13 de agosto de 2014, todos nesse mesmo sentido, que ampara essa decisão, outro da TJ do Pernambuco, julgado dia 16/4/2013, que vou poupá-los da leitura. O objetivo das tríntese é fazer com que o devedor cumpra com a obrigação conforme elucida Luciano Stocco. Aí eu vou poupá-los também da leitura daqui que eu transcrevi o que ela diz a respeito. Ante o exposto, com parecer ministerial, vislumbra a alegada violação a literal dispositivo de lei e julgo procedente a ação rescisória para rescindir o acórdão prolatado no agravo de instrumento 54.856 de 2013 e desconstituí-lo, afastando, portanto, a multa diária pelo cumprimento da obrigação, bem como para que seja considerada cumprida a sentença judicial de folha 55/61, transitada em julgado, declarando também extinta a ação mandamental convertida em execução de sentença, processo número 9.530-90-2010.811.0003, Código 440.861, em trâmite perante a Terceira Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, diante da integral satisfação da tutela jurisdicional pelo exequente. O réu arcará com as custas da ação rescisória e honorários advocatícios de R$1.000, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e seus incisos do CPC. Autoriza a restituição e levantamento do depósito efetuado a favor do autor, nos termos do artigo 974 do Código de Processo Civil. É como eu voto. Eminentes pares, eu ouvi com muita atenção e acuidade o voto da eminente relatora. Tem algumas ressalvas a fazer em relação ao seu brilhante voto. Consta da inicial, em alto e bom tom, que diz o seguinte: a presente demanda rescisória pleiteia a reforma de decisão interlocutória proferida pela doutora Milena Aparecida Bertramini, processo X, em trâmite, ainda em andamento, na comarca de Rondonópolis,
que foi mantida pela 5ª Câmara Civil deste Tribunal. Pois bem, o artigo 485 do CPC anota o seguinte: a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida. E aqui, com todo respeito, nós não estamos diante de uma sentença de mérito. Nós estamos, sim, diante de uma decisão interlocutória, narradas em prosas e versos, e que foi mantida neste tribunal. O que, em relação a esse aspecto, descreve a inicial que, em vista da quitação, em face da extinção do cumprimento da obrigação principal, quitação do contrato com o prevento da armazental convertida em execução realizada de forma antecipada pelo que nós temos sugerido pela autora, diretamente da empresa. Então, eminentes pares, aqui não se trata de uma sentença de mérito, aqui se trata apenas de um despacho interlocutório. E como se trata de despacho interlocutório, nós não podemos dar prosseguimento, nós não entendemos a carecedora dessa rescisória, até porque o feito principal está ainda em tramitação, estava em tramitação na comarca de Rondonópolis. Aqui ele fala que ainda... E o problema das astrentes, a exoneração ou a redução pode ser feito também pelo juiz de piso, na fase de execução. E daquela decisão do juiz de piso que negou a extinção do pagamento, a extinção da obrigação de pagar a astrente, ou diminuiu ou deixa de diminuir o valor, cabe também agravo de instrumento. Então, esses argumentos me levam a entender, respeitando posicionamentos contrários, de que nós a rescisória é incabível no presente caso. Desta forma, eu peço vênia à eminente relatora e declaro o... Desembargador, eu vou retirar e vou dar uma analisada novamente. Ah, é? Vamos adiar. O meu voto está de acordo até com o parecer do Ministério Público. Eu sei, eu vi. Mas o que me chamou a atenção, o voto da senhora, se fosse sentença, o voto da senhora era correto. Mas o que eu falo é que ele fala que é um despacho interlocutório, um agravo, e o feito não está tramitando lá. Que nós vamos julgar uma rescisória antes mesmo da sentença de mérito no processo. Isso eu confesso que não entendi, então Vossa Excelência adia. Então, adiado para revisitar os autos. Adiado. Adiado que é um mês, né, desembargador? Um mês adiado. Esse o senhor não preside porque não participou, o senhor está impedido. Passo a presidente desembargadora Maria Helena em face em meu impedimento. Sim, então, chama julgamento dos embargos de declaração, onde é embargante Aglera Autopeças e embargado Erni Barcelos Fica Ganha e Civeletro Engenharia. Desembargador João Ferreira é o relator com a palavra. Senhora presidente, aqui a rediscussão da matéria, entendeu? Eu estou rejeitando os embargos com esse entendimento que é a rediscussão. Se quiser, faça a leitura do voto, mas é exatamente a rediscussão da matéria, os mesmos temas e tal. Okay. Então, o meu julgamento aqui é pela rejeição dos embargos. Desembargador Sebastião Faria? De acordo. Desembargadora Nilza? Também estou de acordo. Doutor Márcio? A unanimidade em rejeitar os embargos, devolvo a palavra ao nobre presidente.
Decisória 4, relatoria da desembargadora Maria Helena. Esse daqui, a doutora Eliane falou que... Presidente, é uma rescisória, a Este questão aqui é DPVAT. Não, esse aqui eu estou retirando de pauta, que em face do pedido expresso da ilustre procuradora presente, O 4, né? O já 4, que a outra a procuradora disse que não tem interesse, ela tem que ter interesse e pede para que seja enviada ao gabinete dela. pois Então não. determine que seja encaminhada à procuradoria às considerações da ilustre Senhor procuradora presidente, presente. em face disso, em casos de conflito negativo de competência, o parecer é indispensável ou não tem interesse? Porque eu tenho dois aqui Também. em que a Procuradoria diz que não há interesse a ensejar a participação. Então, o 6 e o 7 adiados ou retirados Então vamos ver. para essa finalidade. O 6 e o 7. Aqui, ó. O 6 e 7 retirada de pauta para encaminhar à Procuradoria. Tem mais algum que está nesse Manda um sentido? SEDEX o nome dela, porque senão depois... Não, eu mando, gravo, limpo. Eu limpo. A senhora sabe, conosco é conosco. Isso aqui agora? Conflito de competência, doutor Márcio. O parecer é pelo acolhimento. Paciência ratifica. Ratificado o parecer. Certo. O voto de Vossa Excelência nesse sentido. Nesse sentido, porque a matéria é simples, é uma ação Exato. de exoneração de diferença bancária, estão discutindo o contrato bancário, etc. E eu estou, em consonância com o Ministério Público, julgando procedente e procedente o conflito e declarando a competência do juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário para o processamento da Eu estou demanda. de acordo. Tem alguma divergência? Julgado procedente. Embargadora Maria Helena, 1 do PJE, agravo regimental. Senhor Agravante Carlos Rogério Vilela Ferreira. Senhor presidente, 1, 3 e 4 são todos eles agravos regimentais e manejados contra a decisão que não conheceu ação rescisória pela falta de... por uma ação rescisória deserta pela falta de pagamento de custas. Eu estou desprovendo todos eles. Todos é pela ausência de pagamento de custas? Não, o 4 é pela ausência de pagamento de custo. 4. O 3 que não foi sequer conhecido. Tá? Então eu estou desprovendo todos eles, o 1, o 3 e o 4. Há alguma divergência, mesmo sem saber o voto? De acordo. Então, tem uma reclamação de transportadora Novo Futuro, da relatoria desembargadora Nilza, cujo parecer ministerial é pela procedência da reclamação. De antemão, eu já consulto a ilustre procuradora. Já está até ratificado o parecer, desembargadora Nilza. Essa aqui é uma reclamação contra o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que obteve um deferimento de pedido de recuperação judicial e, no decorrer do processo, apresentou seu plano de recuperação judicial, que foi aprovado em Assembleia Geral de Corretores, estava aguardando a homologação do plano e o processo corria perante a 1ª Vara Civil da comarca de Cuiabá. Aí eles aduziram que era essencial os bens, objeto da ação de busca e apreensão, assim como os demais veículos garantidos por alienação fiduciária, manejou o pedido de tutela acidental junto ao juiz da recuperação para permanecer na posse dos bens, mesmo após o fim do período de blindagem, o que foi indeferido pelo juízo da recuperação. Motivo pelo qual ele interpôs agravo de instrumento junto ao TJ, que ao ser recepcionado,
o relator do feito, o desembargador João Ferreira Filho, concedeu a tutela recursal no seguinte sentido, abre aspas, suspender eventual constrição de ativos consistente nos bens constantes na minuta recursal que garantem a dívida com alienação fiduciária das agravantes em ações de busca e apreensão em curso e nas que venham a ser impetradas até o julgamento do mérito do presente agravo pelo órgão colegiado. Alega que, embora proferida essa decisão pelo TJ, o juízo reclamado manteve decisão de cumprimento de mandado de liminar, ignorando a decisão desta Corte e determinando a busca e apreensão. Destaca que grande parte do seu passivo está garantido fiduciariamente pelos caminhões e carretas que compõem a sua frota, conforme demonstrado no agravo do instrumento anexo, o que evidentemente pode, caso seja mantida a busca e apreensão, exemplo da decisão reclamada, inviabilizar o sorgimento da empresa em recuperação. Sustenta que a decisão do juízo reclamado afronta o princípio da segurança jurídica e prevalência da hierarquia do tribunal perante o órgão de primeiro grau de jurisdição e que representa manifesto desrespeito e insubordinação institucional do juízo reclamado para com a ordem emanada deste egrégio Tribunal de Justiça. Em síntese, requer a concessão de tutela da evidência, inaudita terra par, com a finalidade de suspender os efeitos da ordem reclamada e determinar que o juízo reclamado cumpra integralmente a decisão determinada no recurso de agravo de instrumento, número extenso, que vou poupar da leitura, da primeira Câmara de Direito Privado, deste egrégio Tribunal de Justiça, e, ao final, que seja julgada a presente ação procedente. A tutela da evidência foi concedida, ordenando-se a suspensão da ação de busca e apreensão, código 1.028.138, em trâmite no juízo reclamado, devendo o feito de primeira instância assim permanecer até a ulterior deliberação deste feito ou decisão no recurso de agravo de instrumento. Número extenso, que eu vou poupar da leitura. O Banco Volkswagen S.A. apresentou contestação e requer o julgamento da reclamação sem lhe atribuir qualquer sucumbência, pois não ofereceu resistência ao suscitado pelo reclamante. Não foram prestadas informações pelo juízo reclamado. Adouta a Procuradoria-Geral de Justiça e parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó é pela procedência da reclamação. Vossa Excelência está julgando procedente, né? Estou julgando procedente. Só pelo relatório, acho que nós podemos... Vossa Excelência não precisa nem ler o voto. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Esmagadora Maria Helena? Do doutor Márcio? Doutor João Ferreira, esmagador João, esmagador Barbosa? De acordo. Reclamação julgada procedente, eu chamo do voto da relatora. Conflito de competência, 8 da pauta. Juiz da primeira vara da comarca de Rondonópolis e terceira vara da comarca de Rondonópolis. Relator desembargadora Nilza. O parecer é do doutor Astúrio, que diz... Não tem parecer. Essa a senhora quer levar também? Essa aí também está sendo retirada de pauta, desembargadora Nilza. Está sendo retirada de pauta para enviar a ilustre procuradora a requerimento dela. Pronto. Acabou, Excelência. Está encerrado, muito obrigado.